Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Semana 46 do nosso circuito bíblico. Nós vamos estudar hoje no nosso estudo bíblico um texto, uma porção, na verdade, duas porções do nosso circuito da semana 46. Então, vou ler com você primeiro e depois a gente vai orar. Hoje eu quero falar da diferença que há entre arrependimento e remorso. Você sabe qual é a diferença dos dois? Você sabe o que um provoca, o que o outro provoca? Você sabe o que é o bom, o que é o ruim desse processo inteiro? Muita gente fala que se arrependeu, mas de repente só sentiu remorso. Será que o arrependimento é a mesma coisa que remorso? Será que são diferentes? Vamos aprender hoje a partir desses dois exemplos duros, difíceis da Bíblia, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: "Você também estava com ele, o Galileu." Mas ele o negou, diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: "Esse homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles," um dos que andavam com Jesus. O seu modo de falar o denuncia. Parênteses aqui, coisa maravilhosa é isso que acabaram de falar sobre Pedro. O jeito de Pedro falar denunciava que ele era seguidor de Jesus. Uau, fecha parênteses. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, da palavra que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saindo dali, chorou amargamente. 27:1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo começaram a decisão de condenar Jesus à morte. E arrancando, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o que havia traído, viu que Jesus fora condenado e foi tomado de remorso. E devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: "Pequei." Olha a consciência de Judas: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: "Que nos importa? A responsabilidade é sua." Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. 2 exemplos difíceis, 2 momentos históricos bem difíceis, o de Pedro e o de Judas. O que a gente pode aprender sobre arrependimento e remorso? Sobre essas 2 realidades. É o que a gente vai ver agora, depois da oração. Vamos orar? Pai, dá para nós discernimento da sua palavra. Nos ajuda a aprender com esses 2 exemplos o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda. Cuida da gente para que a gente possa estar desacortinado, para que a gente possa ver claramente o que o Senhor quer nos ensinar. Fala com a gente, Deus, através desse tempo de reflexão bíblica, em nome de Jesus. Amém e amém. Qual a diferença de remorso e arrependimento, de arrependimento e remorso? Eu quero dizer para vocês que, de cara, arrependimento tem tudo a ver com Deus. Remorso tem tudo a ver com o diabo. Arrependimento é do céu. Remorso é do inferno. O remorso está completamente relacionado à culpa. A culpa
ela não traz nada que seja bom ou produtivo. Enquanto que o arrependimento, mesmo que seja doído sentir o que sentimos arrependidos, ele produz algo que seja bom, vivo. Eu compreendo que existe um ciclo que precisa acontecer para que de fato o arrependimento aconteça. Existem 3 etapas que alguém arrependido de fato está arrependido. A primeira coisa que precisa acontecer com alguém que está arrependido é a mudança da mente. Arrependimento, na palavra grega, é metanoia. Metanoia é mudança de mente. É a consciência que eu tenho de que aquilo que está sendo feito, aquilo que eu fiz, está errado. E porque está errado, eu paro e não quero fazer mais, e busco não fazer mais, porque eu fui convencido na mente de que aquele lugar é um equívoco. Então eu me arrependi. Eu tive uma metanoia, eu tive uma mudança da minha mente. Quem se arrepende precisa primeiro mudar a mente, precisa de metanoia. Mas o ciclo continua daquele que se arrepende. Depois que ele muda a mente, ele precisa mudar as emoções. E esse ciclo toma emprestado do reverendo Hernandes Dias Lopes, que fala brilhantemente sobre isso. Quando eu preciso, depois de mudar a minha mente, agora eu preciso mudar as minhas emoções. O que significa isso? Significa de eu chegar nesse lugar de tristeza profunda segundo Deus. Eu reconhecer que aquele lugar, aquele erro, aquele equívoco, aquele pecado, diante de Deus é um problema. Deus não se agrada desse lugar. Então, eu me encho de tristeza e me arrependo nesse lugar de que eu não quero mais desagradar o meu mestre, o meu Senhor. Eu mudei as minhas emoções. Eu fiquei triste segundo Deus, porque eu estou ferindo o coração de Deus, o desejo de Deus para a minha vida. E por fim, no ciclo do arrependimento, quem se arrepende precisa primeiro mudar a mente, depois, em seguida, mudar as emoções e por fim, precisa da mudança da vontade. Mudança da vontade é voltar atrás. É fazer o caminho de volta. É dar meia volta. É mudar o caminho. É transformar o lugar para onde estava indo, que inclusive ele queria ir. Tem prazer nesse caminho, tinha satisfação nesse caminho, mas agora com uma mudança de mente, uma mudança das emoções, há uma consciência diferente de que mesmo que eu tenha vontade de seguir aquele plano, eu não vou mais. Então eu dou a meia volta. Eu vou para um outro caminho. Eu mudo de direção. Usando os nossos 2 exemplos do texto bíblico de Mateus 26, no final, e Mateus 27, Pedro e Judas, nós percebemos que Pedro se arrependeu. Pedro, ele reconheceu o erro dele. Pedro chorou amargamente. E depois voltou-se para Jesus, arrependido. Seguiu Jesus de novo. Apesar do que tinha feito, apesar da traição, apesar de ter negado Jesus e deixá-lo sozinho morrer na cruz. E Judas?
Judas, ele não se arrependeu. Perceba que Judas, ele completa 2 etapas do ciclo do arrependimento, ele não completa a terceira. Ele reconhece que ele errou. Ele diz: pequei! Pequei porque o que eu fiz foi contra sangue inocente. Onde que está aqui no texto? Aqui, o versículo 4. Pequei, pois traí o sangue inocente. Ele reconhece o erro que ele cometeu. Ele muda as emoções, ele sente uma tristeza profunda a ponto de se rebelar contra os líderes judeus e joga as moedas no templo. Ele não queria mais aquelas moedas que ele tinha recebido para trair o seu mestre. Mas o que Judas faz depois? Versículo 10 fala que jogou o dinheiro dentro do templo. Versículo 5. Jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Judas teve remorso, porque ele não completou a terceira etapa do ciclo do arrependimento. Ele não voltou-se para Jesus. Ele fugiu e se matou. Essa é uma característica do remorso. Essa é uma característica daqueles que se sentem apenas culpados e não arrependidos. Então, só para você ter muito bem registrado na sua mente, o remorso produz a morte. O arrependimento, o oposto disso, produz vida. O remorso produz escravidão. O arrependimento, libertação. O remorso produz consciência do erro, enquanto que o arrependimento produz não só uma consciência do erro, mas provoca uma meia volta, uma conversão do caminho que seguia. O arrependimento traz você de volta para Jesus, enquanto que o remorso te faz fugir para acabar com a sua vida. Por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque esse texto me levou para essa reflexão. E talvez hoje você seja alguém que esteja morrendo, afundado nas suas culpas, afundado nas suas dores, afundado naquilo que você fez, nos erros que você cometeu. Está doendo? Se sim, a primeira etapa você já começa a perceber que ela precisa vir, que é uma consciência do erro. Você precisa agora mudar a sua mente. Muda a mente, porque só a reflexão e só a prostração vai te levar para a morte. Vai te levar para esse lugar de escravidão. Vai te levar somente para uma consciência do erro. Você precisa de arrependimento. Você precisa agora chorar e ter essa tristeza de ter desagradado a Deus, um choro de ter deixado o nosso Deus triste nesse lugar onde você deveria ter caminhado de um jeito, mas não caminhou. Mas você precisa de uma outra coisa ainda. É voltar para Jesus Cristo. Voltar para a presença do nosso Deus. Não ficar só se martirizando. Ficar só, como era bom meu tempo de antes. Como era feliz antes. Não, você precisa de Jesus agora. Você precisa voltar para o encontro do Mestre agora, para que tudo seja transformado na sua vida. Para que essa morte se transforme em vida. Para que essa dor, para que essa lágrima se transforme em sorriso. Arrependa-se. Ouvi de um pregador recentemente, lá na conferência de pastores que eu estava, há pouco tempo atrás, pastor Ebenezer, lá de Dallas, Texas. Ele disse que antigamente a gente pregava sobre arrependimento e as pessoas eram transformadas. Hoje, a gente prega sobre arrependimento e as pessoas
Antigamente a gente pregava sobre arrependimento, as pessoas mudavam de vida. Hoje a gente prega sobre arrependimento, as pessoas mudam de igreja. Eu quero dizer que eu achei muito interessante, mas eu não quero receber essa palavra para você e para a nossa igreja hoje. Eu quero continuar falando para você se arrepender dos seus pecados, mas que você tenha essa consciência, que você mude as suas emoções e mude de vida em seguida, se volte para Jesus. E não fique simplesmente querendo esse lugar de satisfação do seu ego, das suas alegrias, e quando não concordam com você, você faz alguma coisa e reage, fala alto e sai correndo. Isso é o remorso que faz. O arrependimento tem tudo a ver com Deus. O remorso tem tudo a ver com o diabo. Você é alguém arrependido ou você é alguém cheio de culpa e remorso? Você é alguém que se volta para Jesus depois dos erros cometidos, dos pecados, e diariamente se volta para Jesus? Você é alguém que simplesmente foge dele todos os dias e continua fugindo, se justificando, colocando um monte de desculpas para continuar fugindo de Jesus? Esse caminho vai te levar para a morte. Que você seja alguém arrependido e que você encontre com Jesus de novo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Jesus. Tchau, tchau.